Alô amigos, um copo de água não faz mal, estamos a começar o nosso Washington Fora de Horas, o programa da Voz da América que passa todos os dias aqui de segunda a sexta-feira e trazemos as notícias de destaque no continente africano, com realce para Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e Moçambique. Passamos também notícias de outras partes do mundo, com destaque por aqui para os Estados Unidos. Neste nosso Washington Fora de Horas, voltaremos a ter como destaque as notícias de Angola. Também temos a nossa habitual interatividade com aqueles que nos acompanham dos diferentes cantos do mundo, neste que é o programa que traz a atualidade informativa logo pela manhã, horas de Washington DC, e à tarde na maioria dos países africanos para os quais transmitimos. Antes de passarmos para as notícias, dizer que no nosso programa reservado a Angola e Saúde, que é das sextas-feiras, esta semana teremos como convidado a doutora Nádia Camate, que é especialista em medicina interna e emergência médica. Nesta semana, quando estamos próximo da semana de 1 de dezembro, a semana em que em todo o mundo há uma campanha de sensibilização em relação ao VIH-Sida. Sida, uma doença que o mundo já sabe como lidar com ele, mas mesmo assim é preciso continuar esta questão da prevenção. Vamos para já para as notícias, dizer que em Angola, como principais títulos, em Angola continua a polémica sobre a autópsia a manifestante morto e em Moçambique jornalistas foram agredidos. Vamos para as notícias, começando exatamente em Angola, onde continua o desentendimento entre a Procuradoria-Geral da República e a equipa de advogados da família de Inocêncio Alberto de Matos, o estudante que foi morto na manifestação do dia 11 deste mês, em torno de uma autópsia, com a presença de um fotógrafo para evitar qualquer tipo de alteração de resultados. A família continua a aguardar a realização da autópsia e várias tentativas entre as partes falharam em virtude da Procuradoria-Geral da República não permitir fotografar a autópsia. O pai de Matos, Alfredo Miguel Matos, suspendeu o seu protesto de frente ao Palácio de Justiça por lhe ter sido garantida a realização da autópsia. O advogado da família afirma ter remetido um terceiro requerimento para a realização da autópsia e ainda com base nos requisitos legais e outros juristas advertem que a Procuradoria-Geral da República não tem direito de impedir a fotografia na autópsia. Mais notícias de Angola. O governo vai dispersar uma bolsa em bolsa, avançando com a sua privatização de uma parte de empresas petrolíferas e diamantíferas Sonangol e Indiama em 2021, ao início de 2022, disse ontem a Ministra das Finanças, Vera Daves de Sousa. Numa conferência da Bloomberg, a conferência Investir em África, que decorreu no formato virtual por causa da pandemia, a ministra revelou que a venda faz parte da intenção do segundo maior produtor de petróleo da África subsaariana para angariar verbas e reiniciar o crescimento econômico positivo que não acontece há 5 anos. Até agora, Angola vendeu 30 empresas através de um programa de privatizações que vai até 2022, cujo total aponta para 195 ativos que estão destinados a serem vendidos. O prazo, disse a ministra, depende da rapidez com que será possível organizar estas empresas e também da garantia do cumprimento das regras processuais internacionais para capturar o interesse de investidores de qualidade. Este é o nosso Washington Fora de Horas. Antes de passarmos para as notícias de Moçambique, recordar que esta sexta-feira nossa convidada no programa Angola Saúde, especialista em medicina interna e emergência médica, a doutora Nádia Camate. A semana que antecede o dia 1 de dezembro, a doutora Camate vai conversar connosco sobre as questões relativas ao VIH-Sida. Vamos continuar com mais notícias. Um grande abraço ao Buki, ao filho da Guita, ao
Ansumani Sow, o nosso correspondente na Guiné-Bissau, que diz que segue através do Facebook este Washington Fora de Horas. Dizer que o Washington Fora de Horas também está disponível no YouTube e as notícias da Voz da América em texto, áudio e vídeo estão disponíveis aqui no Facebook, estão disponíveis no Instagram e também no Twitter. As notícias da Voz da América espalhadas nas várias plataformas, porque o nosso objetivo é passar cada vez mais informação do mundo com realce para os países que nós transmitimos. Além das notícias aqui no Facebook, temos também a emissão de rádio, uma emissão que chega às várias capitais da lusofonia no continente africano. Vamos agora para notícias de Moçambique. 2 jornalistas do canal televisivo Mídia Mais foram agredidos nesta terça-feira no bairro de cidade de Nampula, capital da província com o mesmo nome, que é, por sinal, a província mais populosa do país, no momento em que realizavam uma reportagem junto de uma família desalojada. A denúncia foi feita hoje, quarta-feira, pelo Instituto de Comunicação Social da África Austral, num comunicado no qual acrescenta que os 2 profissionais pretendiam recolher depoimentos e captar imagens de uma cidadã que fora despejada junto com os seus filhos pelo antigo marido. Os jornalistas viram o seu equipamento de reportagem retido por alguns indivíduos que se encontravam no local e, de acordo com aquela organização de proteção da imprensa, o repórter de imagem foi atendido no Estado Central de Nampula, disse o MISA. No comunicado, esta organização diz que condena o ato e pede às instituições de justiça para responsabilizar os autores do crime devidamente identificados. No que a organização também pede a solidariedade dos jornalistas da rádio comunitária de Nangololo, no distrito de Muidumbi, na província de Cabo Delgado, cujas instalações foram destruídas por grupos de insurgentes. O MISA Moçambique sublinha que condena estes atos bárbaros do terrorismo e solidariza-se com as vítimas. Em relação também à situação de Cabo Delgado, o presidente Filipe Nunes manifestou a sua preocupação com o que chama de prevalência da onda de desinformação sobre a realidade naquela região de Moçambique e acusou alguns meios de comunicação de estarem a funcionar como instrumentos de propaganda dos terroristas. Filipe Nunes falava perante oficiais superiores do Exército de Moçambique, a quem exortou para estarem atentos a estas situações e agirem em conformidade para que os responsáveis não fiquem impunes. Nós temos a nossa página da internet, que é www.voaportugues, mais informação sobre a situação de insurgência na província de Cabo Delgado, uma situação que viu nos últimos dias a Tanzânia a dizer que vai se juntar. Aliás, foi feito um acordo entre as autoridades tanzanianas e as moçambicanas para combater a insurgência e trocar informação naquela região. Outra nota que tivemos como notícia esta semana é que a Tanzânia vai deportar para Moçambique mais de 500 pessoas suspeitas de fazerem parte de grupos terroristas que estão a atuar na província de Cabo Delgado, onde, recordamos, desde 2017, segundo contas de várias organizações, pelo menos 2.000 pessoas, entre população indefesa e militares ou também insurgentes, perderam a vida. Washington Fora de Horas, vamos agora falar de uma situação que preocupa os cabo-verdianos e não só. Como a VOA reportou ontem, a VOA, que é a Voz da América, os cidadãos de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe terão que pagar uma quantia de entre 5.000 a 15.000 dólares americanos para poderem visitar os Estados Unidos. Esta medida, que entra em vigor a partir de 24 de dezembro e prolonga-se até junho de 2021 e abrange diversos países, a maioria da África subsaariana, cujos cidadãos têm grandes níveis de violação de prazos de estada ao abrigo dos serviços de turismo e de negócios. A administração Trump disse que a medida funcionará de dissuasão diplomática àqueles que pretendem violar os prazos de estada no país. Em Cabo Verde, a medida é considerada por alguns analistas como uma manchada para a maioria de cabo-verdianos que pretendem viajar para os Estados Unidos, principalmente para visitar familiares.
Apesar de reconhecer que alguns cidadãos possam incumprir as normas estipuladas, o analista António Guilherme Correia não vê com bons olhos esta medida por considerar que a mesma irá penalizar a maioria dos cabo-verdianos que não terão como conseguir meios para pagar a referida caução. Para um país com um acordo SOFA e cujos governantes elegem os Estados Unidos como parceiro estratégico, o antigo conselheiro presidencial disse, e cito, devíamos ter outro tratamento. Por sua vez, o psicólogo que foi entrevistado pelo nosso correspondente na Estrada da Praia e antigo ministro José António dos Reis, considera que o governo dos Estados Unidos não olha para o país mais ou menos amigo, mas sim pensando nos seus interesses. Com os montantes de caução introduzidos, diz o antigo governante, torna-se difícil muitos cabo-verdianos viajarem de férias para os Estados Unidos. Moçambique é o único país lusófono em África não abrangido pela medida. Mais notícias: Guiné-Bissau e Cabo Verde. A ministra dos Negócios Estrangeiros da Guiné-Bissau, Suzy Barbosa, afirma que a abertura de uma embaixada de Cabo Verde em Bissau mostra as boas relações diplomáticas existentes entre os dois países. No final do encontro, no Palácio do Governo, com os embaixadores guineenses recentemente nomeados para novos postos, em que também participou o presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoko Embalo, a chefe da diplomacia de Bissau reiterou que em 47 anos de independência nunca tivemos uma embaixada em Cabo Verde, da Guiné-Bissau, e pela primeira vez vamos ter eventualmente em dezembro, através da visita do presidente cabo-verdiano Jorge Carlos Fonseca, prevista para 2021. Em relação à embaixada de Angola, a ministra precisou que estão a aguardar o acordo que já foi solicitado. Washington Fora de Horas, nós passamos no Facebook, no YouTube e também temos notícias no Facebook, no Instagram e no Twitter. No Twitter, em particular, é destaque as notícias daqui dos Estados Unidos. Isto porque vamos de seguida falar dos Estados Unidos. O presidente eleito americano Joe Biden declarou nesta terça-feira que os Estados Unidos estão prontos para liderar o mundo e não recuar dele. A América voltou, afirmou o democrata no dia em que formalmente começou o processo de transição. Joe Biden garantiu que o país está pronto para enfrentar os nossos adversários, não rejeitar os nossos aliados e pronto para defender os nossos valores, estive a citar Joe Biden. Ao apresentar os primeiros membros do seu governo responsáveis da política externa e segurança nacional aqui em Washington, ou melhor, foi em Wilmington, no estado de Delaware, onde ele vive, Joe Biden afirmou que eles incorporam a minha crença central de que a América é mais forte quando trabalha com os seus quadros. E temos mais notícias sobre os Estados Unidos, ou melhor, vamos remeter as notícias dos Estados Unidos para a nossa página da internet, que é o www.voaportugues.com, onde também pode acompanhar as notícias que têm a ver com o processo eleitoral aqui nos Estados Unidos, um processo que a Voz da América acompanhou desde os primeiros momentos. Vamos agora continuar com mais notícias e temos notícias que nos chegam da Alemanha. Um carro colidiu no portão do escritório da chanceler Angela Merkel em Berlim nesta terça-feira, mas não há informações oficiais até o momento sobre o motivo, se alguém se feriu ou se Merkel estava no prédio. Entretanto, a polícia inspecionou o veículo, que tinha a frase "para a política de globalização", rabiscada em branco do lado direito. Fotos nas redes sociais mostram as palavras "seus malditos assassinos de crianças e velhos" escritas do lado. O motorista foi retirado do carro numa cadeira de rodas e detido. A polícia de Berlim diz que investiga se o motorista dirigiu deliberadamente contra o portão, mas no momento nós não suspeitamos que seja um ataque, disse a polícia. Do continente africano, concretamente Marrocos, o Tribunal de Cassação marroquino rejeitou hoje todos os recursos apresentados pela defesa dos saharaui condenados em julgamento sobre incidentes ocorridos no campo de Guedem Zik em 2010, em que 11 agentes marroquinos foram assassinados.
O tribunal confirmou desta forma os veredictos proferidos em 2017 pelo Tribunal de Apelo de Salé, perto de Rabat, que impôs a 23 independentistas sarauís penas de entre 20 anos e perpétua, dos quais 19 estão na prisão. Numa declaração conjunta emitida em 9 de novembro, as organizações governamentais Human Rights Watch e a Amnistia Internacional pediram ao tribunal que fizesse justiça às vítimas e aos prisioneiros sarauís como os condenados neste julgamento. 11 agentes da polícia marroquina e 2 civis sarauís foram mortos durante os confrontos em que seguiram ao desmantelamento do campo de Gedemzik no outono de 2010. E também do continente africano, vamos agora à Etiópia. O primeiro-ministro Abiy Ahmed rejeita crescente consenso internacional no apelo a diálogo e a uma paragem nos combates mortíferos na região do Tigray, considerando uma ingerência, e afirma que o seu país irá lidar com o conflito sozinho. Exortamos respeitosamente a comunidade internacional a abster-se de quaisquer atos de ingerência indesejados e ilegais, divulgou o gabinete do chefe do governo da Etiópia, Abiy Ahmed, esgodado que está o ultimato de rendição de 72 horas dadas forças de província autónoma do norte da Etiópia e quando os tanques das forças governamentais cercam já a capital do Tigray, a cidade de Mekelle. A comunidade internacional deve aguardar até que o governo da Etiópia submeta os seus pedidos de assistência à comunidade das nações, acrescenta a declaração citada pela agência AP, Associated Press. Segundo fontes diplomáticas, os membros do Conselho de Segurança das Nações Unidas apoiaram ontem uma reunião à porta fechada, um esforço acelerado pela União Africana para uma missão de 3 enviados de alto nível à Etiópia. O líder regional do Tigray, Debretsion Michael, ainda não reagiu. Entretanto, uma notícia desta manhã publicada pela agência de notícias Reuters dá conta que uma missão da União Africana deslocou-se às primeiras horas da manhã à capital da Etiópia, Addis Abeba, antes do fim do ultimato decretado pelo governo. É uma notícia que nós continuaremos a acompanhar aqui na nossa emissão, que é a nossa emissão de rádio, que aliás a emissão de rádio começa às 18 horas de Luanda, 19 horas de Moçambique, 17 horas de Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e 4h30 da tarde em Cabo Verde. Antes de passarmos para o trending, vamos recordar, na verdade, o nosso convidado no programa Angola Saúde em Foco, na semana que antecede o 1 de dezembro, que é o dia de luta contra a SIDA em todo o mundo. Nós iremos conversar esta sexta-feira com a doutora Nádia Camacho, especialista em medicina interna e emergência médica. Evidentemente que os assuntos relacionados com o HIV serão destaque nesta conversa com esta especialista de saúde de Angola. Continuamos o nosso Washington Fora de Horas, o programa que lança os títulos de atualidade nos países africanos de língua portuguesa, no continente africano e aqui nos Estados Unidos, todos os dias aqui na Voz da América. E porque estamos a trabalhar de casa, por vezes a decoração não há das melhores. Eu tinha ali uma barra daquele lado porque o meu tripé partiu, desculpa sempre, porque o meu tripé partiu à última hora, então não tinha como resolver a questão do tripé e prometo que na próxima ocasião isso não voltará a acontecer, porque queremos uma imagem bonita para acompanhar as notícias que são factuais. Vamos agora caminhando para o final deste nosso Washington Fora de Horas, apresentar aquilo que é trending, aquilo que está, como costuma dizer a juventude, aquilo que está a bater em termos de notícias pelo mundo e aqui nos Estados Unidos em particular, isto na internet. No Twitter, o assunto que está a captar a atenção em massa dos internautas é a revelação da duquesa Meghan Markle. A duquesa de Sussex revelou que ela teve um aborto espontâneo em julho, fazendo um relato pessoal da experiência traumática na esperança de ajudar
outras pessoas. Meghan descreveu o aborto espontâneo num artigo de opinião no New York Times na quarta-feira, escrevendo que eu sabia, enquanto agarrava o meu primeiro filho, que estava a perder o meu segundo. Meghan Markle e o marido, o príncipe Harry, têm um filho de 18 meses, Archie. A duquesa de 39 anos disse que partilhava a sua história para ajudar a quebrar o silêncio em torno de uma tragédia muito comum. O Serviço Nacional de Saúde da Grã-Bretanha afirma que cerca de uma em cada 8 gestações em que uma mulher sabe que está grávida acaba num aborto espontâneo. Perder um filho significa carregar uma dor quase insuportável, vivida por muitos, mas falada por poucos, escreveu Meghan Markle, não Merkel, como erradamente disse. Ao sermos convidados a partilhar a nossa dor, juntos damos os primeiros passos em direção à cura, acrescentou. No Google, as tendências, se ontem a ansiedade por saber quem são os nomeados para os Grammy é grande, hoje as reações não são menores. Beyoncé lidera nomeações aos Grammy de 2021, ela teve 9 indicações. Entre os nomeados estão também nomes como Post Malone, Billie Eilish e Megan Thee Stallion, Taylor Swift e Dua Lipa. Mas as indicações dos Grammys incluíram números surpresas e certamente desilusões, talvez a maior. The Weeknd não recebeu nomeações, apesar de ter um dos maiores álbuns do ano, com After Hours, e ter liderado a parada da Billboard Hot 100 das 100 melhores com Blinding Lights e Headless. O cantor canadiano reagiu chamando os Grammys de corruptos. O grupo K-pop BTS, o pop coreano, conseguiu a sua primeira indicação aos Grammy por Dynamite. Vários artistas receberam indicações póstumas, incluindo John Prine, Pop Smoke e Leonard Cohen. A categoria Country está cheia de artistas mulheres, apesar das rádios country serem amplamente dominadas por homens. Mas outros artistas se destacam, como o nigeriano Burna Boy e a brasileira Bebel Gilberto, ambos concorrem para a categoria de música global, chamada World Music. Burna Boy concorre com Twice as Tall e Bebel Gilberto concorre com o disco Agora. Bebel Gilberto, filha do grande João Gilberto, ela vive em Nova York. A África do Sul também vai estar representada com Trevor Noah a apresentar o evento que será transmitido a 31 de dezembro. Curiosamente já estamos em dezembro, mas por causa da pandemia da Covid-19 parece que foi um ano que não teve música, daí que por vezes estas notícias dos Grammy parecem deslocadas, não são deslocadas, é exatamente a esta altura do ano que são anunciados os vários nomes que se candidatam aos prémios Grammy, prémios que incluem a música pop, a chamada música do mundo, uma categoria que muitos não concordam, mas que dá espaço aos músicos que não são do pop anglo-saxónico de estarem presentes nesta festa global da música. Os Grammys também dão títulos, dão prémios aos engenheiros de som, àqueles que fazem música infantil, aos que fazem livros falados. A lista dos Grammys é enorme. Para saber mais sobre os Grammys, pode ir à nossa página da Voz da América, mas aí tem que escrever Voa Português / entretenimento para que tenha acesso rápido às notícias que têm a ver com a internet, com os prémios Grammy. No site da Voz da América, o www.voa Português, os artigos que estão a chamar mais atenção aos internautas são os seguintes. Estados Unidos impõe restrições a vistos a cidadãos de 4 países africanos de língua portuguesa, são cidadãos de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, que terão de pagar uma garantia de entre 5 mil e 15 mil dólares americanos para poderem ter o visto ao abrigo de uma ordem temporária emitida pelo Departamento de Estado. Esta medida entra em vigor a partir de 24 de dezembro e prolonga-se até junho do próximo ano e abrange diversos países, a maior parte dos quais africanos, cujos cidadãos
tem grandes níveis de violação dos prazos de estada ao abrigo dos seus vistos de turismo e de negócios. Se o visto é de um mês, é para ficar um mês. Então, aqueles que violam são punidos. Da lista desses países fazem parte também a República Democrática do Congo, a Libéria, Sudão, Tchad, Burundi, Djibouti, Eritreia, Gâmbia, Mauritânia, Burkina Faso, Líbia, Afeganistão, que não é um país africano, é da Ásia. Outro asiático é o Butão, Irão, Síria, Laos e Iêmen. Moçambique é o único lusófono em África não abrangido pela medida. Mais destaques sobre esta notícia também disponível na nossa página da internet, que é o www.voaportugues.com. Hoje é quarta-feira e a quarta-feira é dia de Agenda Africana na nossa emissão de rádio, que começa às 18 horas de Angola, 19 horas de Moçambique, 17 horas de São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau e 4h30 da tarde em Cabo Verde. E um destaque no programa Washington Fora de Horas é este. No programa Agenda Africana será exatamente as mudanças na lei que regula as eleições em São Tomé e Príncipe. O nosso colaborador em São Tomé e Príncipe, Oscar Vildeiros, preparou esta agenda africana, na qual traz analistas que debatem a situação de mudanças na lei eleitoral na Guiné-Bissau, que, por exemplo, a proposta que conhecemos até agora diz que os que não vivem no país durante 180 dias antes do período eleitoral não podem concorrer à presidência. Está aberto o debate em São Tomé e Príncipe, como costuma dizer o Oscar Medeiros. Com esta nota, marcamos o ponto final a este Washington Fora de Horas, aqui da Voz da América, feito a partir de casa. Aqui é Alexandria Paredes Meias com Washington DC. Voltarei ao vosso convívio às 19 horas de Moçambique, 18 horas de Angola, 17 da Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, 4h30 da tarde na emissão de rádio. Sou Amancio Miguel. Amanhã outro colega meu estará aqui para o Washington Fora de Horas. Um grande candando, um abraço, um carimambo de todo o cristiano. Até amanhã.